Estamos globalmente desde a Ásia, a Europa, todos estão sintonizados. E eu estou dizendo isso porque quando fazemos isto nesta hora, o Senhor nos dá tal oportunidade de simplesmente abrir um pouco mais daquilo do que o Senhor está falando. Eu sei que em toda ocasião em qual o Senhor permite-nos abrir mais sobre a sua palavra referente às visões, isso é muito poderoso, uma ocasião muito especial na igreja, porque o Senhor está falando diretamente do céu por visões e voz que eu estou alinhando para vocês com escrituras. E então você realmente entende a instrução que o Senhor está dando à igreja nesta hora, uma hora muito crítica na vida e história da igreja, certa? Eu sei que há mais assentos aqui. Se você está sintonizado, muitas pessoas estão sintonizadas em seus escritórios, e temos lugares para bispos aqui, bispos e pastores em Nairobi. Nós temos uns 20 lugares. E se você estiver vindo, por favor, dirija devagar. Tenha certeza que vocês cheguem seguros. Eu agora quero tocar naquilo que nós já vimos. Eu honro todos vocês que estão aqui, no poderoso nome de Jesus. Eu te abençoo. Alguns de vocês vão voar esta noite. Eles estão partindo às 20 horas. Eles precisam sair para o aeroporto. Eu já me encontrei com vocês, eu te abençoei. O que eu estou dizendo é que nós estávamos olhando a uma conversa muito crítica do Senhor Jeová Yahweh. Jeová Yahweh, Jeová Hashofet, Jeová Mekadishkin, Jeová Ganá. O rei, o juiz justo, e o que ele está falando para a igreja. E nós vimos até agora, eu sei que a Uganda também está aqui, não quero te esquecer, o arcebispo sênior aqui, nós vimos até agora que, seja lá o que o Senhor falou até aqui, é muito crítico em termos de instruir a igreja. A sensibilidade do tempo, se tornar sensíveis ao tempo, aleluia, para saber que o tempo passou, o tempo já passou, acabou, se esgotou, e então precisamos preparar a igreja com pressa, Estamos juntos? Então, a sensibilidade sobre o tempo. E a próxima coisa que vemos é os aspectos de qualidade daquela conversa. Obrigado por tirarem tempo por fazer isso. Eu te aprecio, reconheço você que está aqui. Tem um grande edifício. Então, o segundo aspecto de qualidades, ou seja, assuntos da qualidade da salvação cristã. Em outras palavras, é aí que arrependimento entra. O Senhor está dizendo, será que agora, porque o tempo se esgotou e o Messias está vindo, será que nós podemos agora melhorar a qualidade da salvação cristã para que quando aquele tempo, aquela hora chegar, nós não caiamos em vergonha? Então nós vimos a gloriosa vinda do Messias. Eu trombeteei isso, falei através do espaço e tempo, e eu fui para muitos países, todos os continentes, Nova Zelândia, Austrália, Finlândia, lá em cima, Canadá, lá embaixo para Conceição, Chile, trazendo este anúncio tremendo de que o Messias está vindo e será muito poderoso se preparar. E vimos muito claramente desde que começamos que este é um tempo de qualidade na igreja, porque alguém está vindo te falar da sua jornada, como que agora você está ouvindo falar sobre o reino da glória, o verdadeiro propósito pelo qual o Senhor criou a igreja, porque para que a igreja possa esperar por Ele, preparar por Ele e entrar o glorioso reino de Deus. Será que ainda estamos juntos? E é por isso que eu estou dizendo hoje que é uma oportunidade tão poderosa, e eu quero simplesmente dar este resumo para lidar com uma mensagem muito crítica nesta noite. Muito crítica. Eu vou começar hoje, e eu sei que vai
E até amanhã, até o domingo, vai ser movido até para domingo. Eu sei que os bispos vão vir aqui no domingo. Sim, porque eu ouvi que na verdade, no sábado eu poderia pegar as ovelhas, trazer as ovelhas de Nairobi aqui. No sábado, nós vamos lidar com o reino de Deus. Vamos continuar no reino da glória. Sim. Aleluia. Oh, vocês não podem ir, por favor, não vão embora. Um pouquinho de humor não mata. Então, aquele aspecto de qualidade envolve arrependimento. É isso que vimos. Eu realmente quero que vocês prestem atenção a isso e gravem conforme o Senhor fale com vocês. Hoje à noite será muito crítico. Minha filha quer que... Está tudo bem? Eu estou correndo. Minha filha quer que... Está tudo certo? Muito obrigado. Geórgia, Finlândia, está tudo bem? Nós temos a Holanda conosco hoje, Holandas também, Alemanha, muito obrigado, e Áustria, Finlândia, todo lugar. Então agora, me escutem, eu quero... me escutem agora, eu quero fazer um resumo daquilo que falamos até hoje. Então, após isso, eu vou introduzir a nossa mensagem de hoje. Espero que esteja tudo bem para vocês. Então nós vimos o arrebatamento da igreja. E o que vimos foi o seguinte, que no calendário do Senhor, o evento mais importante, o próximo evento mais importante é o arrebatamento da igreja, a vinda do Messias em um flash, no piscar de olhos, para tomar a igreja. E nós vimos que é o evento mais tremendo e mais importante. Você não quer perder, você não quer não se preparar para este evento. Estamos juntos? Então, nós vimos que quando o arrebatamento é anunciado da forma que o Senhor nos enviou para anunciá-lo, então há uma instrução para preparar para o arrebatamento. E a importância do arrebatamento nós vimos no processo, estou simplesmente resumindo. Por que é importante? É importante porque nós vimos que o juízo de Deus está vindo. Será que estamos juntos? Uma vez que o juízo de Deus está vindo, mas por que está vindo? O juízo de Deus está vindo, número 1, porque Deus agora planeja libertar a terra de Satanás. E ele prometeu dar aquele reino da terra de volta a Jesus. Estamos juntos? Então, visto que o arrebatamento da igreja está vindo, por conta disso, o Senhor tem pessoas, Ele tem seus eleitos. E a sua eleição é a seguinte: são pessoas que creram em Jesus. Eles amaram Jesus, eles obedeceram Jesus, eles se atentaram ao comando da graça, ao Senhor da graça, aos requerimentos, à lei da graça, arrependimento, santidade, sem qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12:14. É isso que nós vimos isso. Então, uma vez que o Senhor tem o seu povo, que é santo, então nós dissemos que não é possível, uma vez que você nasceu de novo, te misturar então com o ímpio e esmagá-lo junto com eles. Portanto, o Senhor tem um programa de resgate, um plano de resgate. Esta é a importância do arrebatamento, que Ele planejou resgatar seu povo antes da ira. Em espanhol eles dizem a mente de Deus, como Ele pensa. Em outras palavras, esta é a mente do Senhor, como o Senhor opera, como Ele pensa. Eu espero que a Alemanha também está escrevendo. Então, eu estou simplesmente dizendo que esta é a mente de Deus. Olha isso agora. Como nós vimos a mente de Deus desta forma, nós podemos ver de Isaías 26, do versículo 19 ao 21. Podemos ler imediatamente como introdução, povo abençoado.
Isaías 26, versículo 19 ao 21 em espanhol, para aqueles que estão sintonizados do mundo espanhol. Ele diz: mas os teus mortos viverão, seus corpos ressuscitarão. Vocês que voltarão ao pó, acordem e cantem de alegria. O teu orvalho é orvalho de luz, a terra dará à luz os seus mortos. Vá, meu povo, olha isso agora. Isaías 26, 20. É muito poderoso, porque agora ele traz a mente de Deus como que versos 26, ele diz o seguinte, Isaías 26, versículo 20, não, ele diz: vá, meu povo, entre em seus quartos e tranque as portas. Em outras versões diz: vá, meu povo, entre em seus quartos e feche as suas portas atrás de vocês. E escondam-se por um momento. 7 anos ali, certo? 7 anos, a tribulação, certo? Até que tenha passado a ira dele. Então veja isso, vejam. O Senhor está saindo da sua habitação para castigar os moradores da terra por suas iniquidades. A terra mostrará o seu sangue derramado sobre ela, não mais encobrirá os seus mortos. Isaías 26, 21 realmente traz um poderoso paradigma de como o Senhor virá resgatar o seu povo antes do julgamento chegar. Será que estamos juntos? Estamos na mesma página? No mesmo lugar. Eu creio que é neste lugar onde eu lidei a mulher de Ló, certo? Novamente, durante os tempos de Ló, ele disse: não, vai para a montanha lá em cima. Eu não vou fazer nada até que você alcance aquela montanha. Aleluia! Novamente você vê um arrebatamento pré-tribulacional. Deixe-me dizer agora os conceitos. No mundo eles têm essas teorias, seja lá do que são chamados, filosofias, mas eles têm o arrebatamento pré-tribulacional, o arrebatamento que acontece no meio da tribulação, mas para mim é diferente. O Senhor falou comigo e eu trouxe para vocês muito claramente que naquela visão o céu abriu, e quando isso aconteceu, a glória saiu do céu e mutou, cancelou as trevas, e então o Senhor mostrou os anéis de casamento simbolizando. O Senhor trouxe Ele rebaixou sua forma de falar para trazer no seu nível para trazer a verdade do céu, para que vocês possam entender as questões sobre a eternidade e gostar dela. Será que estamos juntos? Amá-las. É por isso que estamos falando sobre o casamento do Cordeiro, porque em Israel, quando há tempo de casamento, as pessoas se preparem por 1 ano, e tem um novo vinho, a colheita. Eles estão fazendo novas roupas para o casamento e tudo isso. Então o Senhor se rebaixou para falar com a humanidade, nos termos da humanidade, para que possam entender as verdades profundas escondidas no céu sobre a eternidade, para que eles também possam amá-las, certo? Então vemos claramente que é um arrebatamento pré-tribulacional, porque após os anéis de casamento, o Senhor me mostrou o cavalo glorioso e branco no céu. Será que estamos juntos? E o Senhor fala que é onde o Senhor Jesus vai usar na segunda vinda. Isaías 26, versículo 21, ele diz, versículo 20 fala sobre a mente de Deus, como ele pretende salvar o seu povo. E o versículo 21, ele está saindo para fora com ira. Um paradigma poderoso para que você possa entender que o Senhor vai tomar a igreja antes da tribulação. Eu sei que estou envolvido em muitas
Muitas dessas coisas eu julguei a Terra, eu não sei o que foi mostrado para vocês aqui. Talvez o coronavírus foi mostrado, talvez os terremotos, vocês viram aqui hoje, como eu tenho ido por todo mundo julgando e golpeando as nações, clamando por arrependimento. Então você viu que é muito claro que o Senhor vai julgar o pecado. Estamos juntos. Mas Ele terá que arrebatar a igreja. E o propósito daquele juízo é muito claro, eu já disse e novamente eu repito. O propósito daquele juízo é para que Deus, na progressão da sua linha do tempo, possa agora libertar a terra de Satanás. E quando Ele libertar a terra de Satanás, Ele vai fazer o quê? Ele vai trazer juízo para destroná-lo e então entronar Jesus. E Jesus prometeu que quando Ele tem o seu glorioso trono estabelecido, Ele vai compartilhar com vocês. Está na Bíblia. Será que estamos juntos nisso? Olhem para isso agora. A importância do arrebatamento agora. Vimos que o arrebatamento da igreja é um componente muito importante do programa de Deus na redenção. Estamos juntos? É uma parte muito importante do programa de Deus na terra para a humanidade. De tal forma que deve haver há um tempo entre a cruz e o arrebatamento, é chamado de a era da igreja. Apocalipse 21, certo? E dentro da era da igreja há muito acontecendo ali. Há uma conversa ali, até mesmo um alerta sobre uma forma perigosa de cristianismo, onde as pessoas vivem uma vida cristã casual. No entanto, os padrões de Deus são santidades. A graça de Deus não significa que Deus agora tolera o pecado. Nós vimos isso. E também uma outra escritura, uma outra importância que eu preciso trazer a vocês é que Deus precisa resgatar o seu povo, e esta é a importância do arrebatamento. Aleluia. Como agora mesmo eu vou dar um exemplo. Não se sintam mal. Aleluia. Por exemplo, agora nós temos um americano sentado aqui. Temos americanos, um outro americano aqui. Nós temos alguns americanos sentados aqui. Agora, se alguém acontecer aqui agora mesmo, ou se eles ouvirem que alguma coisa vai acontecer aqui, nós temos as forças americanas aqui, e eles vão vir aqui com helicópteros para fazer o quê? Para levar os americanos longe daqui. Aleluia. Então eles virão fazer um resgate. É o programa. Então, se Deus pode fazer isso por aqueles que eles amam, quanto mais o Senhor não fará o mesmo para aqueles que Ele ama. Aleluia. É por isso que eu estou dizendo que é simplesmente normal para o Senhor vir resgatar eles. Por que Ele iria julgar vocês? Ele já enviou Jesus. Então Ele virá resgatar você. Ele virá resgatá-lo para a glória, conforme Ele julga a terra na tribulação, a qual eu já vi, e eu vi também meu envolvimento lá. Algumas profecias que veio da tribulação eu já postei no YouTube. Isso é muito sério, que nós já postamos, certo? Eu disse os planetas caindo, estrelas, terror vai consumir a terra. Então, por favor. Número 2, Deus está vindo para julgar a terra para que Ele possa resgatar. Número 1. Número 3, para estabelecer o reino de Deus na terra. E você e eu sabemos que certamente na nossa salvação, a um ponto, a igreja precisa entrar no céu. Aleluia! Então, este momento é agora do qual o Senhor está falando, e vamos mover muito rapidamente, porque eu tenho uma outra mensagem para começar. Então, naquela vinda de Jesus, o retorno dele, eu sei que eu não disse antes, mas eu vou dizer agora, aqui, o arrebatamento é apenas um deles, mas há duas vindas de Jesus. Onde Ele retorna no arrebatamento para tomar a igreja, então tem a tribulação, em grande tribulação, então tem uma outra volta onde agora Ele vem, onde eu vi os seus pés tocar o Monte das Oliveiras e um grande terremoto enorme acontece, e os vales, e a sua glória flui, Ele abre o portão oriental de Jerusalém. Eu compartilhei isso aqui. Então há duas vindas de Jesus, do Messias, e não gastamos muito tempo nisso.
E a última vez que os bispos de todo mundo vieram aqui, eu compartilhei muito, porque eu disse a diferença entre essas duas vindas é que nessa no arrebatamento ele vem aqui em cima no céu, nas nuvens, para clamar a igreja. Porque ele clama a igreja. Ele tem direito? Sim, ele tem. Ele morreu pela igreja, ele comprou a igreja com seu próprio sangue. E após comprar a igreja com sua própria vida, então ele fez uma aliança. Ele separou ela e desenvolveu uma aliança do sangue. Ele disse, façam isso em minha memória. Ele fez uma aliança com a igreja, ele comprou a igreja. Se tivermos a oportunidade de ler 2 Coríntios capítulo 6 até o versículo 20, você ouve ele dizendo que nós não pertencemos a nós mesmos, fomos comprados. Então ele tem o direito para vir tomar a sua igreja, arrebatar a sua igreja. Aqueles que o aceitaram. E vimos claramente que isso requer que preparemos para ele. Ele está dizendo, eu vou preparar o céu, vocês também preparem a terra. Aleluia! Então, arrependimento, se apartando do pecado e sobrevivendo, vivendo em santidade. Isso é muito chave. Justiça, reverência. Então, deixe-me correr com vocês nisto que eu não disse. Deixe-me correr com vocês neste. Olha isso. Se você agora ver o arrebatamento da igreja e a segunda vinda, que é 7 anos após a tribulação, veja isso. No arrebatamento da igreja, como eu disse, ele vem e ele para aqui em cima, e a segunda vinda é porque segunda vez, porque na primeira vez ele veio até a terra, então a segunda vez que ele vem para Jerusalém. Eu vi a sua entrada também. Então, essas são as diferenças. Número 2, no arrebatamento da igreja, ele vem para tomar os eleitos, os santos, os justos. Na segunda, no arrebatamento, ele remove os justos da terra. Na segunda vinda, ele remove os ímpios da terra. Lembra-se de Mateus 14, onde os anjos vêm para colhê-los. Ele deu uma instrução, ele disse, é como um pescador que pega muitos peixes e joga com uma rede. Então eles começam a colocar os bons nessa cesta e aqueles que não prestam ele joga fora. E tudo mais, certo? Então, na segunda vinda, é aqueles que são ímpios, aqueles que rejeitaram Jesus, os rebeldes que serão removidos da terra, então. No arrebatamento da igreja, assim como ele ressuscitou, lembram-se que ele simplesmente se mostrou, se revelou para os seus amigos, aqueles que o aceitaram, certo? No arrebatamento da igreja também, ele só vai ser ouvido, só irá se mostrar, só irá tomar os seus amigos, somente eles o verão. Então é um evento secreto de verdade, certo? Então, segunda vinda, todos, se nós lemos o livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 6, ele diz, e todos os olhos o verão. Nós não temos tempo, isso não é o assunto principal, eu só queria falar disso com vocês. Apocalipse 1, versículo 6, ele diz, veja, ele vem com as nuvens e todos os olhos o verão, até mesmo aqueles que o traspassaram. Isto é poderoso. Nesta vinda, todos o vê vindo. E ele diz, e as pessoas irão chorar, lamentar. Por quê? Porque eles o rejeitaram. Eles eram rebeldes e de repente agora eles o vê vindo em glória e poder. Aleluia! Então, muitas diferenças você pode entre o arrebatamento da igreja, o tempo não é mencionado, mas a segunda vinda, o tempo desde o tempo que aquele acordo de paz é assinado com Israel. Lembra aquela profecia de 26 de julho de 2020? Olha o que está acontecendo agora. Olha o que a minha profecia fez com a Ucrânia. Isto é sério, povo abençoado. Coronavírus. Por 4 anos, desde quando eu profetizei em 2015, eu disse que viria da Ásia, iria submergir os hospitais, iria lotar os hospitais. Eu coloquei no YouTube, aquelas palavras poderosas estavam no YouTube por 4 anos limpos, e ninguém sabia que estas palavras iriam fechar toda a terra. O poder do Senhor, aleluia! Mas eu disse que é uma coisa muito poderosa ver que na segunda vinda você vê o contraste. Ele realmente vem, você vê aquele contrato assinado de
paz, que realmente dura 7 anos, que é por 7 anos. Ele dá a profecia exata, tantos dias, é uma profecia muito exata, aleluia. Que eu expliquei para vocês o porquê não 45 dias eu expliquei o porquê quando ele começa a estabelecer o seu trono e porque ele diz abençoados são aqueles que sobrevivem até lá, porque finalmente ele vai estabelecer o seu reino milenar, certo? Nós também vemos outros aspectos do arrebatamento, a iminência do arrebatamento, e nós vimos, eu li ontem para vocês do livro de Tiago, capítulo 5, versículos 7 ao 9, onde ele diz que é como um semeador, um plantador, onde ele espera a chuva pacientemente. Ele não sabe quando que vai acontecer. O Senhor usa isso para essencialmente sublinhar a iminência da vinda de Cristo, onde o dia e a hora não é conhecida. E eu disse que quando Deus apresente a iminência da vinda de Cristo, o propósito é apenas um, para que Ele possa mudar a forma que você vive na terra agora. Estamos juntos? Então, esta é a mensagem, não é a mensagem de hoje, eu estou apenas resumindo, porque nós temos alguns convidados aqui, outros convidados que vieram. Então, isso deve mudar a forma que você vive a sua vida na terra. Se você sabe que o Messias vem a qualquer momento, você vai fazer esforço para estar pronto a qualquer momento, qualquer hora, para que quando Ele voltar, você esteja preparado. Se você está ciente que Ele vai voltar à meia-noite, qualquer horário, seja lá qual for, você vai estar pronto todo o tempo, fazer esforço para estar pronto todo o tempo. Aleluia, não sei como explicar isso para vocês. Eu dei um exemplo como, por exemplo, vocês estão esperando um convidado para suas casas. Talvez é alguém amado da América, dos Estados Unidos, ou Canadá, Austrália. Talvez a sua filha, ou seu filho, ou um convidado, um pastor, algum convidado está vindo da Uganda, de Tanzânia, de Burundi, Ruanda. Você está esperando por um convidado, vocês entendem? Mas você não está ciente de que hora ele virá. Ele diz qualquer tempo. Então, o que acontece é isso. Você vai estar pronto sempre. E sempre, se você ouvir, você vai dizer, é isso, ele chegou. Você vai pular, ele vai se perguntar, é eles quem chegou? Aí você, não, é 3 da manhã. Em outras palavras, você não consegue dormir. Ou seja, há uma emoção. Será que este é o veículo? Não é eles. Em outras palavras, você vai estar esperando todo o tempo. Mesmo que você se sente, você não pode dormir. Você vai estar vestido, esperando para eles chegarem, certo? Este é o propósito da iminência da vinda de Cristo, onde ele diz, em um flash, no piscar de olhos, na última trombeta, no som da última trombeta. Então, bum, ele vai pegar a igreja, tomar a igreja, vai haver a transformação. Nós vimos o que isso envolve, onde você será glorificado. Lidamos com isso extensivamente, onde vimos a visão de 18 de outubro de 2021, onde Cristo por vós disse em sua glória, vá dizer a estas pessoas que quando o arrebatamento acontecer, eles terão corpos gloriosos como o meu. Nós lidamos com isso muito extensivamente aqui. E nós vimos que esta é uma instrução poderosa, porque lá nós falamos sobre o corpo glorioso que Ele te prometeu, e aqueles corpos gloriosos é um presente incomparável. Então, Cristo estava falando comigo de tal maneira como se Ele estivesse dizendo, veja, eu observei a igreja por muito tempo, mas eu descobri que não estão focados nas coisas certas, estão focados nas coisas da terra, no aqui e agora da riqueza da terra, para comer bem, viver bem. Corra eles e diga não, fala para eles focarem na glória prometida. Isso agora é impagável, é muito caro. Nada na terra pode comprar isso. Então nós vimos aquela parte daquela visão e instrução, onde nós lidamos com um corpo glorioso e uau, e maravilhoso, sem câncer, sem dor, sem envelhecimento, sem se ficar
cansados. Nós vimos todos esses benefícios que o Senhor mostrou para nós. Então nós vemos claramente que esta tem sido a natureza de Deus. Que se lemos a Bíblia, no livro de Gênesis, por todo o caminho até Apocalipse, é isso que você encontra nessa Bíblia. Você encontra que o Senhor sempre apresenta seus incentivos. Ele sempre apresenta os seus incentivos para o seu povo, que se vocês obedecerem Ele, veja agora que vocês receberão. Se vocês me obedecerem, eu lhe darei isso. Não é idolatria, não é adoração idólatra. Você ainda adora Jeová, certo? Mas Ele coloca algumas recompensas. É a sua natureza. Até mesmo Jesus, o próprio Jesus, que diz, por conta da glória que foi colocada diante dele, Ele ignorou a crueldade, a vergonha da cruz. Aleluia! Por conta da glória que estava reservada para ele. Então nós vimos que esse é o exemplo perfeito. Aleluia! E nós vimos que o arrebatamento será em sua iminência, e o propósito da iminência é para nos fazer preparados todo o tempo. Nós lemos de Lucas 12, versículo 35, onde ele diz, a igreja que ele divide a igreja em dois. Aqueles que são servos genuínos, e eles aguardam por ele, esperam por ele, que será bom para aqueles servos ao qual o mestre o encontra pronto. Em outras palavras, a verdadeira definição da salvação cristã é aguardar por Jesus. E nós vimos que a igreja de Tessalônica realmente fizeram isso. Em apenas 3 semanas, os idólatras se tornaram nascidos de novo e começaram a esperar por Jesus. E eles pensavam que Jesus voltaria na igreja do primeiro centro, mas nós lemos Lucas, no livro de Lucas, onde Jesus diz, não, eu não estou vindo na primeira vigília, eu estou vindo na segunda ou na terceira. Uma outra escritura onde Jesus revelou isso, certo? Então, a iminência da sua volta e tudo que ele disse, o arrebatamento é um mistério, a igreja, a própria igreja é um mistério. Por quê? Está escondido. Se você olhar na linha do tempo das profecias de Deus, o anjo Gabriel, que falou comigo muitas vezes, se você me perguntar, eu diria que Gabriel é um arcanjo. Deixe-me dar um exemplo de uma das visitações onde o Senhor me mostrou o templo da tribulação e as 2 bestas entrando lá. E eu disse ao Senhor, depois do serviço global, eu disse, Senhor, veja, eu não estou entendendo, pode me revelar isso? E no próximo dia foi o Gabriel que veio até mim. E eu descrevi isso globalmente quando ele veio voando e ele aterrissou e ele pegou as suas asas, a ponta das asas caiu e se tornou afiadas as asas como se fossem afiadas assim. Então as mãos e a glória com a qual ele veio, fluindo como uma nuvem branca até a cama onde eu estava dormindo, até que os seus olhos ganham contato comigo. Eu sei que eu não posso compartilhar mais do que isso, mas o Senhor me enviou ele para mim muitas vezes, até mesmo em Menegaium, quando eu temi que o arrebatamento aconteceria. Ele é aquele que veio com uma trombeta dourada e eu vi o anjo do Senhor vindo com uma trombeta dourada. E eu vi fogo acima da reunião. Agora olha isso, foque em mim. Ele colocou as suas asas desta forma, posicionou elas, então sua mão assim. Agora veja, a glória, a nuvem da glória, uma nuvem gloriosa branca, tomando todo o lugar até a cama onde eu estava. Então ele ganhou contato com o olho comigo. Então ele veio e disse, vindo destruir a casa. Então após isso ele partiu. Então eu entendi que é o que o Senhor se referiu quando ele citou a profecia de Daniel, a abominação da desolação. Aleluia. Então eu entendi a mensagem muito claramente. Mas eu estou dizendo que vimos que naquela profecia Gabriel falou com Daniel. O arrebatamento não foi mencionado. O Senhor simplesmente disse 70 semanas de julgamento. A última semana agora está prestes a começar. Você vê que nos noticiários que Israel está fervendo depois da minha profecia. Então, a última semana de juízo está prestes a acontecer, certo? Mas o Senhor estava falando, seu povo, sua cidade, falando com quem? Daniel.
Não é para a igreja, certo? É para Israel. Aleluia. Simplesmente siga-me conforme eu passo através disso antes de começar a mensagem desta noite. Então nós vimos claramente que conforme Gabriel está falando com Daniel, ele não mencionou o arrebatamento, mas ele mencionou coisas chaves como a expiação dos pecados. Então nós entendemos que aquela profecia vai por todo o caminho até o estado eterno, onde o lugar santo é ungido, a iniquidade foi retirada e a justiça foi estabelecida, certo? Mas lá dentro há a cruz, até onde o Messias vem. Então nós temos a cruz. Então após as 69 semanas você deveria começar a 70ª semana, mas o Senhor parou, interrompeu, então entrou a era igreja para que vocês viessem. Então é por isso que a igreja de um arrebatamento é um mistério, não foi mencionado, mas de repente, repentinamente, quando você lê Daniel 7 de Daniel, você vê já a tribulação. Em outras palavras, a igreja foi retirada, removida, já foi tomada. E nós vemos que o Senhor disse que nesta rocha a minha igreja será construída e o inimigo não vai prevalecer contra ela. E nós vimos ainda Daniel capítulo 7, versículos 21 ao 22, que ele estava lutando. O inimigo estava batalhando contra o povo de Deus e estava vencendo. Então isso significa que a igreja já não está mais lá, certo? Ele estava batalhando contra o povo de Deus e vencendo eles. Então nós vimos os mistérios da igreja, 1 Coríntios 15, 50 ao 58, e Daniel capítulo 9, como eu disse, o versículo 24 ao 27, vimos uma característica muito importante do arrebatamento, de que há uma geração inteira que será exonerada da morte. Uma geração inteira que na verdade não vai provar a morte. E olha isso, naquela forma o Senhor implicou o mesmo princípio novamente que eu dei, a mente do Senhor, que você vê no livro de Isaías 26, 19 ao 21, e você também vê nos dias da Ló, removendo ele antes do juízo, certo? Vejam isso, também o tempo de Enoque. Lembram-se que o Senhor remove Enoque da cena e brevemente as inundações de Noé. Nas inundações de Noé há 3 tipos de pessoa. Foquem em mim. O primeiro grupo representa Enoque, que representa aqueles que o Senhor tira, remove, toma antes do juízo chegar, certo? Aqueles que o Senhor salva, toma, representado por Enoque. As pessoas que o Senhor irá tomar antes do julgamento cair, que representados por Enoque. Mas após isso, tem um outro grupo. Há um outro grupo que perece totalmente nas inundações. Estamos juntos? E o terceiro grupo são aqueles os quais o Senhor preserva dentro das inundações. A arca, o dia que ele fechou, eles estavam lá dentro, então aquele bote, aquele barco. Quem que viu os americanos sair do Afeganistão? Todos assistiram. Foi muito clássico. Eu digo, um choque, certo? As pessoas estavam subindo nas asas de aeronaves militares, subindo, tentando segurar nas asas até que eles estavam subindo com o avião e caíram do avião. Foi inacreditável. Então isso é a mesma coisa que aconteceu nos dias de Noé. Você pode imaginar quantas pessoas estavam tentando se segurar no barco. Por favor, abre para nós. Você pode imaginar quantos estavam chorando lá. Mas a Bíblia diz: o próprio Senhor fechou a porta. Ai. Não foi Noé. Aleluia. Porque vocês sabem que Noé, a parte emocional do homem. Eu sou o vizinho que te deu sal, trouxe sal para você na sua casa. Ele ia tentar abrir. Não, foi o próprio Senhor quem fechou a porta. A lei exata de Deus. Quando o tempo acaba para a graça, chega um tempo onde a graça chega ao fim. Então nós vemos
os 3 tipos de pessoas durante as inundações de Noé, aqueles que foram tomados, resgatados antes do juízo, que são representados por Enoque, e aqueles que são mortos, julgados nas inundações, e aqueles que são preservados dentro das inundações. Então, na sua concepção e entendimento, a 70ª semana de Daniel deveria... Nós vamos ter uma grande conversa hoje, mas se você ver o Senhor naquela época, você estaria entre aqueles que seriam preservados. Naquele tempo, se você estiver lá, seria por morte. Nós vemos o arrebatamento, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Em diante, estamos juntos. Estou simplesmente resumindo o que vimos. E também 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9 e 10, onde a igreja não é para o juízo, para a ira. E vimos 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9 e 10. Nós aguardamos por um Salvador. E lemos o livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A visão sobre a glorificação. Vá dizer a este povo que quando o arrebatamento acontecer, terão corpos gloriosos como o meu. Nós temos a instrução depois de vocês devem ser puros, que os corpos gloriosos que receberão será de pureza. Aleluia. Eu sei que ele colocou, mas agora nós vimos claramente que há uma geração inteira que não irá provar a morte. Para eles serão transladados, na verdade, e eles irão para cima diretamente, glorificados. Esta é a transformação da glorificação. Então é muito poderoso, povo abençoado, que o Senhor se importa tanto com vocês. Então aqueles que morreram, Daniel 12, foi a nossa escritura base, vimos que multidões que dormem no pó da terra irão acordar. Alguns para a vida eterna, outros para a vergonha e desprezo eterno. E eu lidei com isso extensivamente, tratei disso extensivamente. Aqueles que são glorificados para o céu, de uma forma muito poderosa, inclusive algumas das atividades que vocês farão no céu, certo? Então eu tratei da realidade do inferno. Quão sério é? Quando vocês viram o principal, o Messias disfarçado, onde ele aparece, onde ele levanta suas mãos e ele jurou, ele votou por aquele que vive para sempre. E ele disse: estas coisas precisam acontecer. Em outras palavras, um dia a igreja precisa entrar no céu, e os ímpios um dia precisam entrar no inferno. Foi ontem onde tratamos do lado de fogo, o inferno, e nós vimos que é literalmente insuportável. Então o significado é que então Jesus te salvou, Jesus me salvou do lago de fogo, certo? Ele te salvou da fornalha, te salvou de Deus Pai, da ira de Deus Pai. Então nós vimos que a ressurreição daqueles que dormem e a grande reencontro. Então nós também vimos como se preparar. Então há uma instrução completa para o arrebatamento da igreja, certo? Lembre-se que estamos lidando com o arrebatamento de uma forma muito grande. 1 Tessalonicenses capítulo 4, 13 ao 18 tem uma mensagem muito grande, onde eu tratei com o versículo 13 e 14, onde a ressurreição é a fundação da nossa fé. Aleluia. Eu vou tratar disso novamente, conforme o Senhor guia, conduz. Então nós vimos a era da igreja. Conforme eu corro por isso, nós vimos o seguinte, que a importância do arrebatamento é porque o Senhor finalmente trará um fim à era da igreja. Estamos juntos? Sim, para trazer um fim na era da igreja, para que agora possamos mover a progresso da linha do tempo. Aleluia. Então, número 2, eu disse progresso do calendário soberano do Senhor. Aleluia. Para progresso, a linha do tempo,
permitindo a revelação do anticristo, e há muitas escrituras ali. Eu creio que nestas... Esta não é a mensagem ainda. Se você puder ler 2 Tessalonicenses, capítulo 6. Segundo Tessalonicenses 2, versículos 6 e 10, ele diz: e agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade, o versículo 10 agora, ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça. Ele está dizendo que ele está sendo mantido para não ser revelado. Então, quando o arrebatamento acontecer, ele será revelado. Então, o Senhor vai progredir, avançar a linha do tempo de Deus, revelando o anticristo. Nós temos Daniel, capítulo 2, versículo 4, ele diz que o reino eterno de Deus, a rocha que se torna uma montanha, este é o reino que ele quer revelar, progredindo, avançando a linha profética, a linha do tempo de Deus. E você também começa a ver a ira, os 4 cavaleiros em Apocalipse. Você vê os julgamentos dos selos e das trombetas. E lembra-se que eu estive no trono de Deus no céu, diante do trono de Deus no céu, e eu vi as ocasiões onde o Cordeiro de Deus abre os selos. Eu dei detalhes, os 4 selos dos cavaleiros. Eu vi aqueles cavaleiros. Foquem em mim por um momento, porque temos novas pessoas aqui. Eu preciso dizer para eles, ou então eles podem dizer: deixa eu me explicar isso. Então, ele me mostrou a quebra dos selos. Em toda ocasião, eu tive diante do trono de Deus, onde o Cordeiro de Deus abre os primeiros 4 selos, e cada um deles especificando a liberação dos cavaleiros, 4 cavaleiros do Apocalipse. Até mesmo eu revelei aqui em grandes detalhes. Você se lembra, por exemplo, quando eu dei a profecia, quando eu disse: o Senhor me levou acima na glória, e eu vi a quebra do primeiro selo, e aquela criatura veio, e o terceiro cavalo veio, que é o preto, e eu parei ele. Lembram-se? E ele parou, e o Senhor, por desenho, ele queria que eu soubesse alguma coisa a respeito daquele cavaleiro preto, e eu estou bem próximo dele, fisicamente. E ele faz o cavalo preto, o cavalo negro, o cavalo preto abrir as suas asas brancas e gloriosas, e a glória flui diante do trono de Deus dessa forma. E as asas me tocaram. Você se lembra disso muito bem. Então, outros detalhes que não estavam na Bíblia, certo? Quando o tempo chega, então, quando o que o Senhor tinha na mesa, o que o Senhor tinha, ele coloca na mesa, certo? Então naquele 23 e 24 de agosto de 2018, sábado e domingo, eu dei aquela profecia e disse: eu vi a liberação daquele cavalo negro que representa fome, a crise econômica global. E em 3 semanas, todas as finanças global quebraram. Os bancos de investimentos quebraram em Nova York, em todos os estoques em Nova York, Londres, Xangai. A crise econômica global começou. E eu disse que o Senhor estava fazendo isso para afirmar para vocês que essas coisas que eu estou dizendo sobre a tribulação vai acontecer na tribulação. Então, os cavaleiros operam na tribulação, na tribulação. Mas o Senhor, por conta da graça, está dando abrindo uma pequena janela para que vocês saibam. Por exemplo, o coronavírus, onde diz que uma doença terrível está vindo na Terra, e a morte. E o Senhor me dar a profecia sobre o coronavírus, e também o Zika vírus. Quando eu fui para o Brasil, Rio de Janeiro, São Paulo, disse que uma doença está vindo, mosquitos vai picar as pessoas, até que os mosquitos trouxeram um problema com o coronavírus, e eles até agora não se arrependeram. Então eu estou simplesmente dizendo que as coisas que eu estou dizendo vão se cumprir. Por isso, prepare-se
Prepare-se para sair daqui. O coronavírus, por exemplo. Eu vi doenças piores, tipos de coronavírus, outros tipos de coronavírus na grande tribulação. Na tribulação e grande tribulação. Até mesmo os gafanhotos, como quando eu anunciei os gafanhotos. E eu disse que se tornaria global. Parecia que se tornaria global. E o Senhor vai trazer na grande tribulação os gafanhotos demoníacos. Essas profecias é porque vocês não pensam que seja uma mudança de clima. Aleluia! Para que creiam em Deus. Lembra que o juízo da tribulação e grande tribulação, Deus está tentando impedir que eles continuem indo para o inferno, certo? Então vimos tudo isso, o povo abençoado, e no mesmo tempo vimos que Deus precisa evacuar o seu povo e que o propósito para trazer vocês a mensagem do arrebatamento é para fazer o quê? Para acordar a igreja. Estamos juntos? Estou simplesmente resumindo o que vimos antes de começar a mensagem desta noite, que é muito importante. A mensagem desta noite é muito crítica. Que propósito de trazer para vocês, anunciar a vocês, que o Senhor me mostrou, me enviando para a igreja, avisar que o arrebatamento da igreja vai acontecer, é que para todos possam tomar a salvação cristã mais seriamente, santidade mais seriamente, justiça mais seriamente, para estar alertas agora. Número 4. Então os cavaleiros do Apocalipse operam na tribulação. E na realidade, na primeira metade. E eles matam 1/4 da terra. Mas agora, depois que o Senhor me mostrou a quebra dos selos, a liberação delas, o Senhor me faz fazer profecias relacionadas com eles, que chacoalhou toda a terra, para que vocês entendam que, certamente, com toda certeza, se vocês não se prepararem para o arrebatamento, será muito ruim. Aleluia. Então ele está adicionando graça a vocês, certo? O Senhor, Deus, está adicionando graça a vocês, enfatizando essas coisas. Então, uma outra razão pela qual o Senhor, agora naquele caso, me diz para anunciar a vocês o arrebatamento da igreja, trazendo este anúncio, é para que o abuso da graça pare, cesse. Certo? Nós vimos o livro de Hebreus 10, versículo 26. Novamente, Hebreus capítulo 6, capítulo 4, 6. Então, segundo a Pedro, nós vimos as Escrituras onde Deus, olhem isso, o Senhor está avisando, alertando a igreja presente. Se você olhar para a igreja em Nairobi aqui, as mulheres estão nuas. Na realidade, lembra-se da primeira vez que eu cheguei desta forma? Você sabe que o Senhor me leva por todo lugar em espírito. E o Senhor me mostrou vigílias na igreja, mas na próxima manhã as pessoas retirando os preservativos. E você vê que no Brasil estamos lidando com o homossexualismo que inundou o país. A grande batalha que estamos lutando lá para limpar a igreja, esteja pronta e comece a se preparar para a vinda do Messias, seja santa e justa. Mas você vê que tem uma queda generalizada na igreja. E é por isso que este é um tempo de muita qualidade, onde o Senhor pode trazer um despertar à igreja, certo? Para que a igreja possa retornar ao evangelho original, primário, da cruz e do sangue de Jesus. Por favor, nós vamos ver isso, e será muito poderoso. Aleluia! Então há muitas que falamos, e eu estou tentando resumir tudo, para que todos estejam de forma unição, juntos, na mesma página. Então, novamente, eu estou correndo rapidamente, que em Apocalipse capítulo 10, versículo 10, ele diz que ele vai resgatar a igreja antes do arrebatamento. Antes da tribulação, na verdade. Ele vai resgatar a igreja antes da tribulação, arrebatá-la antes da tribulação. Então, ele vai removê-los da hora do juízo. Então, você vê que a igreja é isenta da tribulação. Estamos juntos? Nós vimos claramente que a intenção de Deus não é machucá-los, feri-los, mas de proteger e salvá-los. E nós vemos que até mesmo o nome
O nome da tribulação, grande tribulação, é chamado de o tempo da angústia de Jacó, Israel, certo? Então ele está focando em Israel. E nós limos em Ezequiel 20, versículo 24, 28, onde ele fala sobre passar Israel. A casa de Jacó anda debaixo da vara, juízo, certo? Antes de começarmos nessa noite, estou terminando. Então nós vimos que Oséias, leia capítulo 4, nós vimos que quando Deus vem e a hora da visitação chega, você precisa captá-la. Nós vimos que se você não fizer isso, as consequências são insuportáveis. Oséias foi eu, até mesmo eu irei e retornarei ao meu lugar. Como você retorna ao seu lugar, a não ser que você veio? Aleluia. Esse é o tempo onde a glória que ele levantou, onde ele levantou a glória e deixou eles, porque eles não reconheceram a hora da sua visitação. Então agora quando o Messias vem, lembram-se do que ele disse? Agora vocês não me verão novamente, até que vocês dizem, abençoados aqui, abençoado aquele que vem em nome do Senhor. É uma coisa muito séria quando o Senhor te visita. A visitação do Senhor é muito séria, povo abençoado. É uma grande coisa, uma coisa muito grande. Tenho certeza que vocês captem isso. A nuvem de Deus veio. Vocês têm certeza que você captem isso. E tem uma pessoa faz alguma coisa assim com o dedo para que vocês saibam que é um vídeo, que está ao vivo. Aleluia. Mas nas gravações, quando as pessoas gravam ele em cima da tenda, eles fazem assim com o dedo. Então vocês entendem que é um vídeo, isso é um vídeo. Até mesmo quando a nuvem de Jeová veio para a porta de Israel, eles captaram. Então você vê que não, isso realmente é um vídeo, certo? Aleluia, vocês veem eles fazendo assim com o dedo. Vejam, isso para que vocês saibam que é um vídeo muito tremendo. Vocês vê os dedos, para que saibam que isso é um vídeo. Mas de qualquer forma, nós vimos isto até a culpa cai sobre eles. Eles reconhecem suas culpas. Então eles reconhecem a sua culpa e busquem a minha face. E você vê claramente na notícia que aquela aflição em Israel começou em Israel. Se você olhar para os seus noticiários, você vai encontrar que até mesmo alguns aqueles prisioneiros que Hamas tomou, Israel mostrou para eles, Hamas vendeu para um outro grupo terrorista e agora estão tentando encontrá-los, buscá-los. O Senhor faz isso acontecer, meu Senhor. Que as suas crianças serão vendidas. E sim, ele diz, aquela aflição, até que eles reconheçam sua culpa, até que eles percebam que eles precisam do Senhor. Eu compartilhei que quando eu me encontrei com pessoas seniors no Israel, eu falei com eles sobre isso. Porque lembra-se que o Senhor me deu uma rosa no sonho com espinhos, e eu fui para eles, eu compartilhei isso a eles, que vocês precisarão do Senhor para protegê-los, ok? A proteção do Senhor, ok? Então, você pode ter as inteligentes, satélites, bombas e armas, mas você ainda precisa do Senhor para proteção, por proteção. Aleluia. Muito sério. Então nós vimos tudo isso e nós vimos que aquele tempo foi tão ruim porque 2 de 3 serão mortos. Durante o Holocausto, 1 de 3 foram mortos. Então é um massacre, Mas aquele 1/3 vai acertar Jesus. Se você ler o livro de Daniel 12, no final, o povo de Deus, pelo poder de Deus, é quebrantado. E nós, Zacarias, capítulo 12, diz que eles vão chorar quando eles veem aqueles que eles o traspassaram. E agora ele vem, quando os exércitos cercam eles vêm para a planilha de Deus.
Agora o Messias vem e luta por ele, certo? Nós vimos isso, povo abençoado. Então eu creio que estamos em um bom lugar para começarmos, a não ser que eu leia para vocês o livro de Salmos 27, conforme eu termino isso. Salmos 27, nós lemos juntos. 27, versículo 5, que caracteriza o arrebatamento. O Senhor agora tomando a igreja. Salmos 27, versículo 5. Ele diz o seguinte, Salmos 27, 5. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido na sua habitação. No abrigo da sua tenda, me esconderá. Novamente, me esconderá no abrigo da sua tenda sagrada, em outras versões, e me porá em segurança sobre um rochedo. King James, pois no dia da adversidade ele me guardará protegido na sua habitação, no abrigo da sua tenda me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Isso é muito poderoso. Ele me esconderá. Em Salmos 27, versículo 5. Meaning there is much. Okay, let me translate because the whole earth is here. He's saying. Deixe-me traduzir porque toda a terra está aqui. Ele está dizendo que quando as coisas ficarem ruins, que nós vimos em Apocalipse capítulo 3, versículo 10, onde a tribulação está vindo. Todo mundo conhecido, a terra inteira, Maryland, Nova York, Louisiana, todo lugar, em qualquer lugar, não haverá lugar para se esconder, até mesmo nos bancos, todo mundo, certo? Então, Apocalipse 3, versículo 10, leia rapidamente, porque eu quero terminar e começar o meu sermão. Rapidamente, visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também o guardarei da hora da provação. A hora de provação ou tentação ou que está por vir sobre todo mundo. Todo! A palavra-chave para você é todo. Em outras palavras, não há lugar para se esconder. Então ele diz no livro de Salmos 27, 5, ele diz: eu esconderei você no lugar escondido, no pavilhão do meu abrigo. Aquele lugar não pode ser na terra. Aquele lugar é no céu agora. E é por isso que ele te vem pegá-los no arrebatamento da igreja, certo? Você pode ler Isaías. Deixe-me descrever isso antes de ler o que você lê. O Senhor me tomou, me colocou em um monte. Era muito, não em um monte, mas em um livro de Êxodos 23. E o Senhor diz: há um lugar por mim e você estará sobre a rocha. E acontecerá que quando a minha glória passar, eu te colocarei num penhasco na rocha e te cobrirei com a minha mão enquanto eu passo. Aleluia! Há uma rocha próximo dele, certo? Eu sei que é muito pessoal nesse caso, porém há uma rocha próximo dele, onde ele vai colocar a igreja que é na rocha que é Cristo, certo? Até que ele passa nesse lugar, como vimos no livro de Isaías 26, 19, 21, certo? Eu sei que nós terminamos isso, o arrebatamento da igreja, vimos em João 14, vimos claramente que ele vai preparar um lugar para vocês e virá para vocês. Em 1 Coríntios 15, 1, versículo 50, na verdade, o 58, 1 Tessalonicenses 4, e também vimos no livro de Romanos capítulo 8, versículo 11 e em diante, e muitas outras escrituras que tratamos, povo abençoado. Eu creio que agora estamos estabelecidos. Então vamos começar a mensagem dessa noite. Mas nós também vemos que aquela escritura de
onde estamos ansiosamente aguardando um Salvador do céu, certo? Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21. Ansiosamente aguardando o Salvador do céu. Ele tem algo que ele quer levantar ali, trazer à tona. Porque ele disse, a visão de 18 de outubro de 2021, vai dizer a esse povo que quando o arrebatamento acontecer, terão corpos gloriosos como o meu. E a escritura que firma aquela escritura é João capítulo 3, versículo 12, mas ainda mais importante, Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21. As duas fazem isso. Ele fala sobre o corpo glorioso, os corpos gloriosos como aquele de Cristo, certo? Então veja o que ele diz. E nós vimos claramente que em Filipenses capítulo 3, 20 ao 21, ele diz onde nós ansiosamente aguardamos um Salvador. De onde? De onde ansiosamente aguardamos um Salvador? E você vê que certamente nosso Salvador, se você ler o livro de Atos capítulo 1, ele foi arrebatado para o céu. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 11. Então ele foi tomado ao céu. Para mim, eu vi ele no céu. Mas para você sabe que a escritura é muito clara que ele realmente foi para o céu. E nós vimos que no livro de Isaías 63, lembra da visão que eu descrevi para vocês ontem, onde o Messias apareceu? Todos foquem em mim, isso é muito grande. Quando o Messias apareceu naquela visão no lado do meu lado direito no céu, a voz do arcanjo. Eu sei até mesmo como aquela trombeta vai soar. Eu disse ao redor do mundo todo, certo? É assim que a trombeta vai soar. E a voz as palavras que o arcanjo irá dizer. Ele disse, veja, o Senhor está prestes a aparecer no céu. Aleluia. Então, quando a glória veio daquele lado, uma glória tremenda, eu até mesmo vi agora. Então a nuvem e a glória ficou de pé. Eu já descrevi a coroa dourada também a faixa dourada e a roupa vermelha, certo? Diagonal, aquele manto vermelho. Eu não posso revelar mais do que isso, compartilhar mais do que isso. E a primeira coisa que ele fez, ele pegou a sua mão traspassada pelos pregos e ele fez desta forma, uma vez que ele ganhou contato com o olho comigo. Então ele preparou a sua coroa dourada e ele andou no céu desta forma. E conforme ele andava, via o quê? Marcas de pegadas de glória. Glória, 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 conforme ele andou. E eu disse, uau! Poderia ser que o Senhor trouxe os seus pés gloriosos nas nossas estradas imundas e ainda nós estamos recusando aceitar salvação? Será que o Rei da Glória colocou seus pés gloriosos nas nossas estradas cheias de lama e pó? Então, ele caminhou até o outro fim. Então, ele preparou a sua coroa. E eu disse, Senhor, me leva contigo. Porque o Senhor me fez saber que ele estava prestes a desaparecer e entrar. Então ele virou devagar dessa forma. E ele disse, o seu tempo ainda não chegou. Então ele olhou devagar assim e a nuvem cobriu ele. Eu já compartilhei essa visão. Então para mim, eu sei porque eu já vi ele no céu e eu vi ele no trono também. Lembram-se? O glorioso cordeiro que foi abatido. E nós vimos que como se o sangue correndo sobre o seu peito glorioso, como se ele estivesse sendo abatido. Eu compartilhei isso. E o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para mim eu sei que ele está no céu, mas eu simplesmente estou alinhando isso para vocês em Escritura, porque se você for para o livro de Atos, capítulo 1, 9 e 11, e os anjos dizem aos discípulos, homens da Galileia, por que estão olhando com tanto choque assim? Não sabem que esse Jesus de Nazaré, que está indo desta forma com as nuvens, voltará da mesma forma? E nós vimos Isaías 63, ele está vindo cavalgando de Bósra, e as suas vestes estão cheias de sangue. E quem é esse que está vindo com sua... Perguntam a ele,
que suas roupas estão manchadas de vermelho. E ele diz, poderoso para salvar. Então sabemos que ele é poderoso para salvar. E também sabemos que ele está vindo para julgar o pecado, certo? Mas qual é o propósito dele dizendo naquela escritura que quando o tempo para falar sobre a glorificação, então ele diz, mas a sua cidadania não é nessa terra. A nossa cidadania é do céu. Está no céu. Olha isso agora. Qual é o propósito? Estou simplesmente resumindo isto antes de começarmos a mensagem hoje. A razão pela qual ele diz isso é o seguinte. Nós vimos, eu repito aqui ainda melhor, é o seguinte. É que no momento em que você nasce de novo, vocês lembram-se que Adão veio e caiu, certo? E a humanidade é condenada. Mas no momento em que você nasce de novo e recebe Cristo e nasce de novo, é o momento em que a sua cidadania muda instantaneamente. Muda instantaneamente. E agora você é transferido essencialmente para o céu, se torna um cidadão do céu. Ele está dizendo que o propósito disso, foquem em mim agora, porque Deus faz isso. É para que ele possa te desconectar da terra, do mundo. Será que estamos entendendo muito bem? Que agora, veja, uma vez que você descobre que a sua cidadania está no céu, seu coração possa estar lá. E nós vimos claramente que quando a nossa cidadania está no céu, Deus agora espera que você antecipe a vinda do Messias com entusiasmo, com ansiedade. Entusiasmo porque você está muito feliz que ele vai vir tirar você das aflições desse mundo. Número 1, ansiedade, temor e tremor porque você teme, se você perder a vinda dele, você está em grandes apuros, para que você agora possa colocar tesouro, aprecie mais valor nas coisas do céu. E se você olhar para a igreja globalmente, eu estive ao redor do mundo todo anunciando a vinda do Messias, eu posso dizer para vocês que a igreja global não está pronta. Na verdade, eles estão agora mais focados na terra. Então está muito sério, povo abençoado. Será que estamos juntos? E este é o propósito pelo qual ele diz a vocês que a sua cidadania está no céu. Por exemplo, agora, no livro de Levíticos 25, versículo 33, deixa ele ler King James. Eu vou usá-lo por um momento. Levíticos 25. Assim, esta é a razão pela qual ele diz que sua cidadania está no céu, porque ele quer te desconectar totalmente da terra. Esta terra não é de vocês, e vocês são simplesmente viajantes, peregrinos, está simplesmente passando por aqui, certo? Mas agora os que são dessa era estão comprando terras, compram muitas terras para que no futuro o valor aumente. Oh, meus filhos vão ter dinheiro ou qualquer coisa. Mas eu não vejo ninguém sendo enterrado na cova com a sua terra ou casa. Aleluia. Ele está dizendo que não pertence a vocês. 1 Crônicas 12, leia para mim. 1 Crônicas 2, 29, 15. Pois nós somos estrangeiros diante de ti, peregrinos, como foram nossos pais. Nossos dias na terra são apenas uma sombra e não há nenhuma permanência. Esse é o propósito. Ele diz, sem esperança. No livro de Tiago, ele diz, somos como vento, como uma fumaça que facilmente é soprado, desaparece. Então eu conectei vocês para Hebreus capítulo 11, onde Abraão buscou por uma cidade maior, cujo arquiteto é Deus, construtor é Deus, uma cidade mais eterna agora. Aleluia! É assim que nós
caminhamos naquela jornada. Se vocês se lembram também, era uma mensagem na Mateus 24, 22, nós lemos ontem. Ninguém conhece o dia e a hora, certo? Portanto, prepare-se. Eu também mencionei o livro de Mateus 25, onde as virgens sábias e tolas, mas então no final ele diz: prepare-se, porque vocês não sabem o dia e a hora. E esta é a mensagem mais importante naquela parábola, que agora estejam prontos a qualquer momento, porque não conhecem o dia e a hora. Nós vimos isso muito bem. E também vimos Lucas capítulo 2, pode ler o 8 e 14. Para que começamos a mensagem de hoje, povo abençoado. É uma coisa muito séria, certo? Uma mensagem em si. Lucas capítulo 2, versículo 8 ao 10, ele diz: havia pastores naquela região que tomavam conta dos seus rebanhos durante a noite. Aconteceu que um anjo do Senhor lhes apareceu, a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Muito poderoso. Ele diz agora, por conta da iminência da sua vinda, olhe para isso agora, ele está dizendo, mesmo a sua primeira vinda, em que ele veio, povo abençoado, naquela vinda, ele veio aos pastores. Porque os pastores o anikesha. Mbinguni anaweza kaona wale ambao wamekesha na wale ambao wamefanya nini, wamelala. The Lord saw. O Senhor viu que outros estavam dormindo, mas ele viu os pastores na vigília, na terceira vigília. Então ele trouxe a boa notícia de que o Messias está vindo para aqueles que estavam em vigília, vigiando. Aleluia! Nós vimos isso claramente, que vocês precisam estar vigiando, em alerta todo o tempo, certo? Que este tempo está vindo para aqueles que estão aguardando a sua vinda, certo? E nós vimos o tipo de obediência que ele está buscando, até mesmo a espera, aquele tipo de espera dos pastores. Nós vimos em João capítulo 5, onde nós vimos os aleijados, os desabilitados, que foram trazidos quando Jesus veio e encontra esse aleijado por 38 anos nesta condição. Ele está se aliviando em si mesmo, esperando o dia em que o Senhor vai se lembrar dele. Então o Senhor passa por todos os outros e levanta ele. Nós vimos isso claramente. O tipo de obediência, se lembram disso? Podem ler o livro de Gênesis 22, do versículo 1 em diante. Então vou explicar a eles o tipo de obediência. Rapidamente, por gentileza. Passando algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá, sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Muito obrigado. Nós vimos o tipo de obediência a qual o Senhor está buscando. Uau! Isto é sério. Primeiro de tudo, este menino era um milagre, certo? Ele era... Abraão já havia passado a idade de ter filhos. Então, ele disse que todo mundo seria abençoado através desse menino, certo? O Messias virá através dele. Tendo dito isso, então mesmo o Senhor Yahweh volta a ele e diz: é muito claro, minha Bíblia é clara. Está dizendo, ele disse a Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então ele segue: tome o seu filho. O Senhor dá nomes, o Senhor nomeia o seu nome.
Ele não disse, tome um dos seus filhos e faça isso. Não, não, não. Ele disse, toma o seu único filho. Quem você ama? Seu nome é Isaac. Ai, sem confusão. Seu nome é Isaac. Ele tocou Isaac. Ai, ai. Ele tocou o coração de Abraão. E ele diz o seguinte, ele não disse, pega ele e quando você chegar em um lugar eu vou te dizer o que fazer. Não, de forma alguma. Ele disse, pegue ele, leve ele a uma montanha que eu vou te mostrar para que você possa abatê-lo, sacrificá-lo ali para mim. Olha isso agora. Abraão sabe o que significa sacrificar ao Senhor. Então ele sabia que significa abater. Você sabe quando eles costumavam sacrificar animais, abatê-los, e o Senhor passava assim. Sim. Ele disse, seu filho, não outro, o seu único filho. Não aquele que você odeia, mas aquele que você ama. Não é aquele, não se confunde, não é o da Hagar, não, não, Isaac, ele deu o nome, aquele que foi prometido trazer o Messias, vá e abate-o ali. E o Senhor está dizendo que é este o tipo de obediência que Ele espera da igreja. Uau! Então esta é uma ponte muito alta, certo? Mas o propósito de focar a sua cidadania no céu, número 1, é o seguinte, que você deve desprezar tudo que pode ser apreciado nesta terra. Você pode desenvolver a reprioritização dos seus sistemas e de tesouros e apreciar valorizar o céu. Priorizar o céu. Vou dizer em inglês, o mundo está jogando para eles veículos, casas, vistos. Você se tornará um cidadão dos Estados Unidos, você vai ter um emprego, esposa, o quê? Então, o propósito de transferir a sua cidadania é para que você despreze essas coisas que estão sendo jogadas, a riqueza do mundo que está sendo jogada em você. E agora você possa focar no Messias, na vinda do Messias. E deve te causar ter ansiedade e temor sobre a vinda de Cristo, porque agora você teme perder a sua vinda, certo? Mas deveria te dar entusiasmo, olhar à frente para a sua vinda, certo? Então é muito claro que o Senhor foi muito intencional quando Ele disse que a sua cidadania está no céu. Ou seja, foi transferida. Você está indo para casa, em outras palavras. Mas se você pensar cuidadosamente, é verdade que precisamos olhar para o céu, certo? Então estamos cansados de cânceres. Muito ruim. Muito ruim. Cânceres são muito ruins. Fibroides, será que não estamos cansados de fibroides? E sangramento, hemorragia, hipertensões, leuquemias, artrites, dores de cabeça, tudo, cirurgias. Nós estamos cansados de desempregos, divórcios. Vocês não estão cansados dessas coisas? Vocês também estão cansados? Vocês estão cansados? Vocês querem entrar no reino de Deus? Aleluia! E vocês estão cansados de obesidade? Vocês ganharam peso e os doutores estão dizendo que vocês vão morrer. O que é isso? Diabetes. Todo o tempo. Essa coisa vai te abater, essa coisa está presa a abater você. O que é isso? Estamos cansados disso. Então precisamos olhar para o glorioso e eterno reino de Deus, povo abençoado. Aleluia. Então devemos ter uma afeição maior para o céu e ter uma vida de obediência. Nossa cidadania está no céu olhando para Cristo. Então é um bom lugar. Então deixe-me adicionar uma coisa ou duas aqui. Então ele diz, depois de tudo é dito e feito, estamos nos preparando e é por isso que agora vocês precisam viver as suas vidas focando na glória, na vinda do Messias. Você deveria erguer as suas cabeças. Deixa-me finalizar agora, Lucas capítulo 21, versículo 28.
Agora, olhando para o seu reino no céu, porque até mesmo Jesus disse, meu reino não é deste mundo. Então, se você pertence a ele, até mesmo nosso reino não pertence a esse mundo. Estamos simplesmente se preparando agora para um outro reino, um outro lugar. Então, Lucas 21, versículo 28, ele diz, quando começaram a acontecer essas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Isto é poderoso. Porque o Messias está vindo, não precisamos entrar em pânico. Quando os apuros chegam, nós vamos vê-lo simplesmente como se a nossa redenção estivesse pronta. Erguemos a nossa cabeça e olhamos para cima. Leia agora Titos capítulo 2, 13, olhando para a abençoada esperança. Rapidamente, olhando para a abençoada promessa na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para o retorno do Messias. É isso que essa mensagem deve trazer para a igreja. E nessa mensagem também é para fazer com que você perceba que deve estar em prontidão constante. Essa mensagem também deve te fazer olhar à frente para as maravilhosas recompensas que o Senhor dará aos fiéis, certo? Sabemos que Ele dará recompensas tremendas, certo? Mas deveríamos também olhar para frente para o dia em que Satanás será punido. Aleluia! Quando finalmente ele será punido pelo que ele fez. Ele conduziu pessoas ao suicídio, destruiu famílias, vidas, pessoas estão indo para o inferno por conta dele, certo? Então realmente deveríamos buscar para aquele tempo onde ele será punido, olhar para aquele tempo, bem para será o tempo onde Jesus será honrado. Aleluia! Quando ele receberá a sua glória e o seu reino, seu reinado, e nós como cidadãos sujeitos vamos celebrar o reino da paz naquele dia. Aleluia! Porque vamos dizer, finalmente, ele foi honrado pelo grande trabalho que ele fez. Aleluia! Então olhamos para o dia em que Jesus aparecerá e finalmente será honrado pelo grande trabalho que ele fez, maravilhoso trabalho que ele fez. Isso é uma coisa muito grande. O triunfo de Cristo. Nós lemos muitas escrituras a respeito. Então, eu creio que isso é suficiente para que possamos começar a mensagem desta noite, certo? Então a mensagem desta noite será muito, muito poderosa e uma mensagem também muito séria. E será baseada no livro de Apocalipse, capítulo 14, mas darei a visão primeiro. Se eu der a visão, vocês me permitem tirar um pequeno intervalo e voltar? Obrigado. Agora, eu vou dar a visão primeiro. Esta é a visão, todos foquem em mim. Contato com olhos, aleluia. Então, contato com olho, contato de olho comigo. 8 de dezembro do ano de 2021. Ouçam muito cuidadosamente. Eu sei que vocês vão escrever, vocês têm a oportunidade para escrever, mas se vocês olharem para mim e ver o que eu estou demonstrando, vai realmente sublinhar, realçar o seu coração. 8 de dezembro do ano de 2021. E naquela visão, eu estava de pé diante do altar de Jeová. Eu sei que vocês realmente querem escrever. Por favor, obedeçam. Vocês vão escrever. Vocês ouviram me dar esta visão ao redor do mundo, certo? Então, 8 de dezembro do ano de 2021, naquela visão, à noite, eu estou de pé no altar do Senhor. E haveria um carpete vermelho lá, e conforme eu estava lá de pé, de repente o céu abriu.
O céu fez o quê? Abriu. O céu abriu. Todos globalmente sintonizados agora. E quando o céu abriu naquela visão, de repente, rapidamente, o Senhor baixou um púlpito de madeira do céu. Muito rapidamente, desta forma. Havia um sentimento de rapidez, pressa. Novamente, isso é uma mensagem muito séria. Eu penso que você realmente receba isso muito bem antes de vocês partirem. 8 de dezembro de 2021, em uma visão tremenda e maravilhosa, extraordinária, visão de Deus. Eu estou de pé no altar do Senhor, do lado esquerdo, por isso que eu me movi dessa forma, do lado esquerdo do altar. Conforme eu estou de pé lá, de repente o céu abriu. E quando o céu se abre, então repentinamente o Senhor baixa de madeira. Alguém ouviu? Um púlpito de madeira. Rapidamente, repentinamente também. Bem na minha frente aqui. Agora, então por vós, Jeová Elohim, o Deus Pai, o próprio Deus Pai, aleluia, o próprio Jeová, por vós agora, ele diz, pegue-o e coloque-o na posição do púlpito. Ele diz o quê? Pegue-o e coloque-o onde? Na posição do púlpito, no altar. Então, eu olhei ao púlpito de madeira do céu. O púlpito de madeira do céu havia acabado de chegar. E a instrução me diz para fazer o quê? Pegue-o e coloque-o na posição do púlpito. Foque em mim, veja isso. E quando eu tentei olhar para a posição do púlpito, havia um outro púlpito. Havia um outro púlpito. Este é de madeira, mas o outro que já estava lá... Primeiro eu disse, mas tem um outro ali. Aquele que estava lá, aquele que já estava lá, na posição do púlpito, era um púlpito moderno. Eu vou dar detalhes. Feito de um tipo de desenho, modelo poderoso de madeira. Um vidro de azul marinho lindo. Não escrevam, simplesmente foquem. Ele me disse para pegar este aqui e colocar na posição do púlpito. Mas conforme eu olhei para a posição do púlpito, já tem um outro púlpito. Há um outro. E quando eu olhei no púlpito, aquele que já estava lá é sofisticado. É lindo. Vidro. Um vidro azul marinho. E a sua forma tem o desenho, ele tem um outro vidro assim, atravessando assim, tudo lindamente feito. E ele é moderno. Moderna em espanhol. Um púlpito moderno. Wacha tuone nani atashinda sasa. Let us see who will win this. Now there is a stand-up. Vamos ver quem vai vencer isso. Aleluia.
Just allow me. Apenas permitam-me tratar disso. There is another pulpit. It is of glass. Há um outro púlpito e ele é de vidro, de azul marinho, muito lindo. Tem um outro pedaço de vidro descendo assim, outro que atravessa dessa forma. Then when I checked, E quando eu chequei the one that is este púlpito, with the position I'm supposed to replace, aquele que está na posição pela qual eu preciso colocar o outro, ele é de vidro e eu vi que o vidro está big crack. rachado. De baixo até em cima assim. Down like this, but when it reached where the glass De was baixo. horizontal like Mas this, quando ele then the crack, onde tem uma outra parte de vidro horizontal assim, então a rachadura that's what this way. sobe em dois, assim, em dois lá, duas rachaduras agora. Ele divide em dois, se torna uma rachadura assim, um deste lado e outro desse lado. Eu vi isto. Told me to take the heavenly pulpit, the wooden one. E ele me disse para pegar o púlpito celestial de madeira, para substituir com o, em outras palavras, para colocar na posição, em outras palavras, substituir com outro de vidro. Então, God the Father. quando eu obedeci ao Deus Pai, e eu peguei minhas mãos para segurar o púlpito que ele tinha baixado do céu, então eu peguei com as minhas mãos assim, para segurá-lo. From there, I found Para segurá-lo de lá, então eu descobri que as mãos de Deus Pai ainda estavam nele. Aleluia! touching the hand of God. Eu estou agora tocando as mãos de Deus. Deus Pai, isto é sério. Em outras palavras, há muita mensagem ali, mas a questão da restauração do púlpito, ele não deixa para ninguém mais, a não ser ele mesmo é quem está envolvido. Number two, Aleluia! Isto é número 1. Número 2, of restoring the pulpit. que nas questões da restauração do púlpito, ninguém mais tem capacidade, a não ser ele mesmo, tem um poder e autoridade, capacidade para restaurá-lo. Ele está diretamente envolvido. Isso te diz que há algo muito crítico no papel do púlpito. Nós vamos tratar disso hoje. Realize his hands are Então eu segurei, mas eu notei que as suas mãos estão ali. Eu segurei com as duas, e quando eu movi o púlpito como ele instruiu, o outro púlpito, o de vidro, desapareceu. Aleluia! I thank God disappeared. Oh yes. Eu agradeço a Deus que ele desapareceu, que o outro púlpito desapareceu. The devil is a liar. He has no power. O diabo é um mentiroso. Ele não tem nenhum poder. Ele não tem poder. Aleluia. Então agora desapareceu. Então eu coloquei o púlpito de madeira lá. E as mãos de Deus Pai ainda está lá. E ele ajustou até que se encaixou corretamente. Então eu deixei. Então agora. But hear the message. Oh, vocês estão celebrando isso, mas eu queria que vocês ouvissem a mensagem. Vocês chorariam. Então, após isso, eu acordei. Então, eu percebi que o Senhor havia falado de uma forma muito poderosa para esta geração. For me it's different because I realized the role. Número 1, para mim é diferente porque eu percebi o meu papel, porque o Senhor nos enviou para a igreja. Central duty, O papel central, o dever central, o trabalho e missão central. I knew Arrependam-se, se apartem do pecado, seja lá o que for. Agora eu sei o papel central. Agora, restaurar o altar do Senhor que está em ruínas, que está quebrado, corrompido, contaminado. Então aquilo para mim foi muito claro, que falou sobre a missão. E nessa missão nós vimos a mãos dele, significa que ele está envolvido diretamente. I've seen cripples walking. The Lord took me to glory, gave me the Ai, você vê pegando as instruções e voltando. Oh, os aleijados andando, eu peguei as folhas da árvore da vida. E esse aleijado ele andava dessa forma, tirava a forma dessa forma, e então em pouco tempo esses aleijados aparecem. Então você vê que ele está diretamente envolvido. Mas então, o entendimento mais profundo. Qual é a mensagem? Porque vocês vê claramente lá
uma mensagem tremenda para esta geração. O Senhor dizendo: olha isso que eu vou chocá-los, porque vocês sorriram e aplaudiram. O Senhor está dizendo que agora mesmo, na igreja, há um outro púlpito. Em espanhol eles dizem outro púlpito. Um outro púlpito. Ai. Vocês ouvem naquela conversa, antes de começarmos, o Senhor dizendo que há um outro púlpito estabelecido no altar agora, ali no altar agora. E para vocês entenderem mais profundamente, vocês precisam olhar para o papel do púlpito. Qual é o papel do púlpito? Transmitir a mensagem do próprio Yahweh. Em outras palavras, então, imediatamente antes de começarmos, o Senhor está dizendo que há um outro púlpito no altar, que o púlpito ele é moderno, transmitindo uma outra mensagem, uma mensagem moderna, meu Senhor. Uma mensagem moderna. Porque a geração é moderna. Sim. Eles são modernos. Então, eles olharam para a cruz, é muito sangrenta. Eles disseram: não, santo seja santo. Não, nós não queremos isso. Então eles começaram não querem se vestir de Cristo, querem se vestir do mundo. Você vê o evangelho da prosperidade. Eu quero visa para os Estados Unidos, Canadá, eu quero dinheiro. Os pastores querem dinheiro. Ele diz: na posição do púlpito do Senhor, onde a mensagem do próprio Yahweh, o próprio Yahweh, deveria ser transmitida a um outro púlpito e uma outra mensagem está sendo transmitida de lá. No entanto, você e eu sabemos que a centralidade do púlpito. Vocês conhecem a centralidade desta instituição chamada de púlpito. Por quê? Ouçam isso agora. Porque é somente o púlpito que tem poder, recebeu poder, foi deixado com poder, de tal forma que quando você transmite a mensagem do próprio Yahweh, do púlpito, então pode pegar um homem caído da terra, a propósito, para o céu. Agora vocês entenderam. A centralidade do púlpito. Somente o púlpito recebeu aquele poder suficiente que pode pegar um pecador, alguém nos brothels, nas zonas, nos motéis, um mentiroso, seja lá qual é o pecado e o tipo de pessoa. Então transmitir a mensagem fiel de Yahweh, fielmente transmitida por ele, irá convertê-lo e levá-lo estreitamente para o reino de Deus e removê-lo do fogo. Somente o púlpito. Somente o púlpito é aquele que tem poder, que pode ajudar uma nação quando uma nação está indo para o inferno, lago de fogo. E quando a mensagem de Yahweh é transmitida fielmente do púlpito, pega uma comunidade inteira, uma nação inteira, com suas crianças, enquanto eles estão prestes a ser queimados no inferno, vão levá-los diretamente ao eterno reino de Deus e dá-los mansões. Somente o púlpito que tem poder, não é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Por favor, de forma nenhuma. Não é a União Europeia em Bruxelas. Não. Somente o púlpito tem poder. E eu não estou falando de poder político, poder econômico, poder militar. Eu estou falando de poder real.
poder real. Somente o púlpito tem poder real, de tal forma de que quando não há chuva, somente o púlpito de Deus tem poder para dizer que chova agora e chove. Sim, somente o púlpito. Somente o púlpito. Did you understand the matters of the pulpit? Vocês entendem as questões, os assuntos do púlpito? Nimazito sana. This is serious. Isto é sério. Can you fool around here? Sit down, please. Você não pode brincar com isso, sentem-se. So, Então, the pulpit somente o púlpito power tem poder determine para destiny, determinar destino, eternity or people. eternidade de pessoas. The most important institution the Lord left is A called the instituição mais importante que o Senhor deixou é chamado de púlpito. Então, portanto, como? how. Como? He's running all the reins on E eu this sei, thing because I know at one eu sei que point ele he está must passando get as born chuvas again. na tela. He must get born again one day. One good day he must really be born again. Hey, Ai, now, como? how then Como então does a generation uma geração the pulpit of pega Yahweh o and púlpito change de Yahweh e muda ele? Inawezekanaje? Kizazi ifike kiwango ambapo sasa wabadilishe not madhabahu nini pulpit mimbari ya Bwana. How can a generation reach a place of changing self? Como uma geração chega a um lugar onde eles muda aquele que é feito de madeira, o púlpito de madeira é feito da cruz e do sangue de Jesus, e eles dizem, não quero um outro, queremos um moderno, queremos vidro, queremos sofisticado, um sofisticado. And also, Sim, e também, portanto, o evangelho que vem de lá agora é diferente, sofisticado. a gospel that has no Um power evangelho que não tem poder, cannot deliver. nem o poder, não pode libertar. Um outro evangelho, Focusing people on the que está focando pessoas na terra, no mundo, no aqui e agora. Do you now understand the severity? Vocês agora entendem a severidade? Quão severo? The Lord O Senhor dizendo, agora pegue isso e substitua com o outro. E enquanto ele está dizendo isso, ele mesmo está envolvido. Ele tem poder, em outras palavras, somente ele tem poder para fazer isso. Ele está diretamente envolvido. Como? how blessed people. Como, povo abençoado? This is serious. Isto é sério. Very, very serious. Muito, muito sério. Oh, okay. This human being, today you cut their salary. Okay. Yeah. Ai, 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 ai. But apostasy is bad. Eh? A apostasia é ruim, sério? Certo? Muito ruim. Eles não vão conseguir, certo? So Então, many rains there, 15 times when I commanded heaven to rain, right? 15 vezes onde eu comandei para que chova. 15 vezes. Então, ninguém pode dizer que eles não conseguem lidar. And we have even clips where 5 minutes Nós each, tem almost 5 minute clips. até mesmo os vídeos, 5 minutos cada. Nós Can you please trabalhamos com isso. listen? Can you please work very fast? I'm ready to go. Please, yesterday you made a phone call, right? Yes, just prepare this. I need to move to Brazil. I'm tired of Randy. Eu preciso mover para o Brasil. Aleluia. Então, Blessed people, this is serious. This generation esta geração has taken for them pegou para eles, para si mesmos, another pulpit. um outro púlpito. And look now, E olhem agora, if you want, focus on me for a moment. foquem em mim por um momento. Se vocês querem entender isto claramente, há coisas centrais que o Senhor está dizendo ali. Número 1, ele está dizendo que que a mensagem que está sendo transmitida no púlpito precisa agora ser The cross and the blood. restaurada. Para a mensagem original, a cruz e o sangue, certo? Nós vamos chegar a isso. Número 2, ele está dizendo em outras palavras que os praticantes Practitioners practicing there.
que estão praticando ali, os pastores, os sacerdotes, licenciados em espanhol, aqueles que são licenciados para praticar lá, também precisam ser restaurados. Os praticantes e a mensagem. Então nós vamos tirar um pequeno intervalo e quando voltamos, então eu irei lhe tratar da restauração da mensagem, a mensagem de Yahweh. De volta para o púlpito de Yahweh, para que a geração possa se preparar para a vinda do Messias. Muito obrigado.